Olá, terça-feira, 12 de novembro. No Nesp Notícias de hoje você vai ver... Centro de Bauru ganha restaurante popular. Na sessão da Câmara, o principal debate foi sobre o IPTU. Agora, os parlamentares realizam manobras para conseguir aplicar novas alíquotas, principalmente para aliviar a carga tributária sobre os imóveis que valem mais de R$600 mil. Boa tarde. Foi inaugurado hoje de manhã o primeiro restaurante Bom Prato de Bauru. As refeições são subsidiadas pelo Estado e pela Prefeitura e o consumidor paga só R$1 para almoçar. Com essa unidade, são 41 em todo o estado. Geraldo Alckmin chegou ao restaurante por volta das 11h30 da manhã. O Bom Prato é um programa de segurança alimentar. O objetivo é oferecer refeições a um preço acessível para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós levamos lá em Paraisópolis os melhores chefes de cozinha do Brasil, os grandes chefes de cozinha, e eles ficaram impressionados. Claro, fazer com essa qualidade para 50 pessoas, 100 pessoas, não é difícil, mas fazer com essa qualidade para 1.500 pessoas por dia é realmente um trabalho feito com muito amor e de excelência. Ao todo, foram investidos quase R$3 milhões na construção e adequação do restaurante. Os recursos vieram do Estado, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e da Prefeitura de Bauru. Além desse investimento inicial, Estado e município vão ter que manter subsídios. Por exemplo, no caso do almoço, que é servido a R$1, o Estado vai garantir 50% do valor e o município 25%. Em um ano, o custo estimado para a Prefeitura será de R$1 milhão. Então aqui é uma parceria muito legal, que é uma parceria Estado, município e ainda a sociedade civil. Houve um processo de seleção para escolher uma entidade daqui de Bauru que fosse administrar o Bom Prato. E ganhou uma entidade daqui, a Ela Sabe, que é uma entidade séria daqui. Então estou muito contente com o resultado. O restaurante tem capacidade para atender 100 pessoas por vez, além de 4 vagas para pessoas com deficiência. Tanto o cardápio do café da manhã quanto do almoço são desenvolvidos por nutricionistas. A gente tem umas regras de elaboração de cardápio, que é o cardápio que tem que ter 1.200 calorias, tem que ser variado, não pode repetir preparação. Então as nutricionistas elaboram, a gente corrige para que tenha maior disponibilidade de nutriente, de não ter repetição para o usuário todo dia comer uma comida diferente. Muito bom, muito gostoso. Eu espero que fique bastante tempo aqui. Achei bom mesmo. Faz 4 dias que eu estou na rua. Um dia eu almoço, um dia eu não almoço. Um dia eu ganho R$1, um dia eu ganho 2, não como. O restaurante vai funcionar de segunda a sexta-feira. Por dia serão oferecidos 300 cafés da manhã e 1.200 almoços. Quem vier aqui ao restaurante também vai poder acessar a internet de graça no posto do Acessa São Paulo. A partir do ano que vem, serão oferecidos na unidade cursos de capacitação profissional na área de gastronomia. Essa é uma iniciativa inovadora de aproveitarmos o equipamento que hoje é um restaurante Bom Prato para oferecer outros serviços do governo para a população. Então aqui nós temos o Acessa São Paulo, que são computadores ligados à internet, oferecendo essa possibilidade de acesso à população, e também o Via Rápida, que são cursos profissionalizantes que estarão sendo disponibilizados a partir do ano que vem. O restaurante Bom Prato fica na rua 1º de agosto, número 947, no centro. E depois do Bom Prato, o governador seguiu no começo da tarde para a rodovia SP-225, a Bauru e Pauçu. Lá ele inaugurou a primeira etapa das obras de duplicação e modernização. No trecho iniciado no ano passado, pouco mais de 7 quilômetros foram duplicados, desde o entroncamento da rodovia Marechal Rondon até a divisa entre Bauru e Piratininga. A conclusão da obra está programada para março de 2016. Um mês depois de terem sido anunciados, a Secretaria de Estado da Saúde entregou hoje os 46 novos leitos para os hospitais estadual e de base em Bauru. Os primeiros pacientes já foram internados.
Os leitos foram anunciados durante a visita do secretário estadual Davi Wippe, no último dia 12 de outubro. No total, são 46 novas vagas de internação, 20 leitos clínicos no hospital de base e mais 26 no hospital estadual, sendo 16 de UTI e semi-intensivos e 10 leitos clínicos. A FAMESP, que gerencia os hospitais públicos em Bauru, também contratou 35 novos profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Na sequência, tem a previsão do tempo e veja também. Vereadores usam sessão para debater aumento do IPTU. Voltamos já. O Nesp Notícias já está de volta. O assunto agora é o Bolsa Família. 996 beneficiários do programa em Bauru têm até o dia 13 de dezembro para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Quem não atender ao chamado pode ficar sem o benefício a partir de janeiro do ano que vem. As famílias devem ir até a Secretaria do Bem-Estar Social e informar mudanças de endereço, data de nascimento ou morte de familiar. Os documentos necessários para atualizar os dados estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Social. E a gente fala agora de vestibular. A dica de hoje é para a prova de História. Agora é a vez da prova de História. Temas e como encarar essa disciplina com o professor Meira. Um dos temas que tem grande possibilidade de cair é a campanha das diretas já, você está entendendo? O movimento dos caras pintadas para derrubar o Collor. Isso porque por causa das manifestações que aconteceram agora recentemente. Um outro tema que eu acho que pode cair são as manifestações estudantis de maio de 68 em Paris. É muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Porque eles começaram a sair às ruas por causa de um aumento de passagem, lá por causa de uma reforma universitária. A prova de História, ela é muito extensa, né? Você não deve perder muito tempo num teste, não. Se de repente você vê que o negócio está meio difícil, está meio complicado, você passa para o outro. Obrigada, professor. Mais dicas de vestibulares ao longo da nossa programação. Tchau! A chuva não veio, pelo menos por enquanto, mas o calor diminuiu um pouco. Veja os detalhes da previsão do tempo no mapa. Chove em poucos pontos do estado de São Paulo, nas regiões norte e leste, como na cidade de Rio Preto. Amanhã a previsão é de tempo estável para todo o estado, com temperaturas mais agradáveis que hoje. Em Bauru, a chance de chover hoje mais à noite, porém é bem pequena. A umidade do ar agora é de 58%. Os ventos sopram a apenas 12 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 30 graus. Amanhã fica bem próxima disso. Faz 31 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros devem ficar em 32 graus. E ontem na Câmara, o principal assunto em discussão foi o reajuste do IPTU. Apesar disso, o contribuinte ainda não sabe de fato de quanto será o aumento. Na sessão desta segunda-feira, a tribuna foi usada para debater o aumento do IPTU. No fim do mês passado, a Prefeitura enviou uma proposta à Câmara para corrigir a planta genérica do município e aumentar a arrecadação do imposto, principalmente sobre os imóveis mais caros. Mas os vereadores debateram a proposta na semana passada e discordaram de vários pontos. Agora, os parlamentares realizam manobras para conseguir aplicar novas alíquotas, principalmente para aliviar a carga tributária sobre os imóveis que valem mais de R$600 mil. Na última sexta-feira, os vereadores discutiram uma nova proposta em audiência pública. A alternativa seria cobrar os mesmos valores de 2013 para os imóveis prediais que valem até R$75 mil. Sem aplicar reajustes nessa faixa, a compensação viria cobrando mais caro dos terrenos que valem mais do que R$300 mil.
Para prédios com valor até R$ 75 mil, não haveria reajuste. Até R$ 150 mil seria aplicado um aumento de 6%. Depois, até R$ 300 mil, o aumento seria de 12%. Até R$ 600 mil, o imposto subiria 18%. E para os imóveis prediais mais caros, o aumento poderia chegar a 24%. Mas pela proposta original, os reajustes nessa faixa poderiam ter chegado a 60%. No caso dos terrenos, as duas primeiras faixas de valores teriam reajustes de 6% e 12%. Para os que valem mais de R$ 300 mil, o valor para o ano que vem pode subir 20%. E as áreas mais caras teriam um aumento de 28%. Mas o texto original previa aumentos de 18% e 24% nessas faixas. Para a vereadora Thelma Gobi, que preside a Comissão de Economia e Finanças, a proposta torna o imposto mais justo, principalmente para os imóveis mais caros. Isso muda mais para quem tem imóveis acima de R$ 600 mil. Isso não é beneficiar demais quem tem mais dinheiro, vereador? Não, não vai beneficiar demais quem tem mais dinheiro, não. Hoje, as pessoas, elas compraram seus imóveis num lugar que não era valorizado. Moraram na terra, com mato do lado. Estão aposentadas hoje, uma grande gama dessas pessoas, aquela região valorizou e o seu salário não. Então, os grandes latifundiários não tem problema nenhum de pagar. Mas ninguém pode falar que um terreno de R$ 300 mil na nossa cidade é um latifúndio. Não se pode falar. E nem que um imóvel de R$ 300 mil é um latifúndio. Não é. Hoje, um terreno de 10 por 30 em bairros custa isso ou próximo disso. O vereador Raul Gonçalves, que também faz parte da comissão, defende que os reajustes no IPTU devem ser feitos com maior frequência para causar menor impacto ao bolso do contribuinte. Uma proposta é que esteja uma lei clara. Você deve repor todo ano a inflação, juntamente com o índice, que seria discutível. Pode ser 3, 3,5, que hoje daria um aumento aí próximo de 10%. Também, a cada 2 anos, fazer uma revisão da planta genérica do município. Aí o IPTU, toda vez que incidir da forma legal, não há necessidade de ficarmos tendo essa discussão, né? Em ser menos, ser mais, privilegiar uma classe, né? Aumentar só para outra. O vereador Roque Ferreira discorda de alguns pontos da nova proposta e defende que o imposto deve ser uma tributação mais justa para o munícipe. Não dá para discutir o IPTU única e exclusivamente baseado em índice de recomposição. Existem carências históricas que precisam ser redistribuídas na cidade de Bauru. Estabelecer um conceito de tratar economicamente os desiguais de forma desigual. Os que menos têm pagam menos, os que mais têm pagam um pouco mais, aqueles que têm muito pagam um pouco mais. Já o vereador Lima Júnior, líder da oposição na Câmara, acredita que a Prefeitura deve explicar melhor por que teve que aumentar tanto o imposto. Não basta simples e unicamente vir aqui de forma genérica dizer, olha, eu preciso aumentar a arrecadação do município, senão eu não consigo fechar a conta do ano que vem. Então, o porquê então ele não consegue fechar a conta? Porque está aumentando os serviços públicos, a sociedade, enfim, ou é ineficiência do governo, ou gasta mal, ou arrecada mal, ou cobra mal. Então são essas questões que nós precisamos discutir. Os parlamentares agora aguardam que o Executivo envie oficialmente um texto com a nova proposta. E o IPTU volta a ser assunto do Nesp Notícias daqui a pouco. O advogado tributarista Aristides dos Santos Júnior vai falar com a gente ao vivo. Participe do Nesp Notícias mandando suas perguntas e opiniões para a gente, por telefone ou pela internet. A partir de janeiro do ano que vem, todas as cidades com mais de 50 mil habitantes devem assumir o gerenciamento e a manutenção da iluminação pública. Vários municípios, inclusive Bauru, estão recorrendo na justiça dessa exigência da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Cidades com população inferior a 50 mil vão ter um ano para se adaptar à resolução. O vereador Renato Purini conversou com nossa equipe sobre esse assunto na sessão da Câmara de ontem. Se as cidades menores podem se preparar, por que não dar um tempo maior até para a gente poder avaliar e pensar em se preparar através, por exemplo, da Endurb. A Endurb é uma prestadora de serviço e pode se preparar para prestar esse serviço, mas precisamos de mais tempo, não dá para fazer isso em 2 meses. Entramos na Justiça, inclusive, na Justiça Federal Local, para suspender, perdemos em primeira instância o efeito suspensivo e já recorremos a São Paulo para tentar suspender na Justiça essa obrigação para aí poder discutir com a ANEEL as formas de como assumir, né?
Segundo Purini, se a prefeitura tiver que assumir os serviços de iluminação, a conta de luz pode subir até 400%. Enquanto as cidades tentam recorrer da decisão individualmente ou em grupo, o Ministério Público Federal em Bauru entrou com uma ação civil pública para anular essa resolução da ANEEL. A ação é movida pelo procurador da República, André Libonati. Ele questiona a legalidade da resolução da agência. Se a ação for acatada, todas as cidades serão beneficiadas. E o vereador Lima Júnior, do PSDB, entregou hoje à Comissão de Fiscalização e Controle o relatório sobre a Secretaria Municipal de Planejamento, a CEPLAN. A investigação partiu de denúncia feita pelo pecuarista José Amir Mobaide em relação ao residencial Espásio Comendador, que não teria seguido exigências legais e com a anuência da CEPLAN. No relatório sobre o caso, Lima não pede a abertura de comissão especial de inquérito, como chegou a ser cogitado. Já o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Roque Ferreira, do PT, apontou divergência em alguns pontos. Por isso, Roque e os demais membros da comissão vão apresentar até terça-feira emendas ao texto. Lima Júnior disse que aceita as emendas desde que elas não modifiquem a essência do relatório. Roque não descarta levar os pontos divergentes para votação em plenário ou então apresentar um outro relatório. A empresa de urbanismo responsável pelo Espásio Comendador declara ter obedecido todas as leis vigentes no município. No próximo bloco, uma entrevista com o advogado tributarista Aristides dos Santos Júnior sobre IPTU e também dicas de cinema para esta terça-feira. Voltamos já! E a gente fala mais sobre IPTU com o coordenador da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, o advogado Aristides dos Santos Júnior. Aristides, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito boa noite. Aristides, a Prefeitura ela tem liberdade de reajustar o IPTU da forma como ela quiser? Lembrando que o IPTU é um dos principais impostos, mecanismos de arrecadação do município, né? Nós temos que analisar dois pontos aí. Existe a possibilidade dela fazer o reajuste por meio de decreto e por meio de lei. O decreto ela simplesmente publica no Diário Oficial e ele já está valendo. A lei existe a necessidade de passar pelo crivo da Câmara dos Vereadores. No caso do decreto, ela pode alterar a base de cálculo, ou seja, o valor venal de cada imóvel, dentro do limite da infração. Dentro desse limite, todo ano ela pode vir e corrigir sem maiores problemas. Isso é o que vinha acontecendo nos últimos anos, inclusive, Desde 2005 é o que já vinha ocorrendo. Essa alteração agora, na planta genérica do município, que atualizou muito os valores, existe a necessidade de passar pelo Legislativo. A primeira proposta que a Prefeitura enviou à Câmara para votação, ela trabalhava com tributação progressiva, né? O valor da alíquota crescia conforme o valor do imóvel. É uma tendência em tributação você cobrar mais de quem tem imóveis de maior valor? O tributo em si, ele busca a riqueza. Isso, desde a emenda constitucional 29, acho que em torno de 2006, isso já vem sendo utilizado por várias prefeituras. O STF já bateu, que é válido, que é constitucional. Ela tem dois pontos. Primeiro, que ela desonera a população mais pobre e dá um cunho social a isso. E tem também um cunho eleitoreiro, porque essa grande leva dessa população está sendo menos tributada e, consequentemente, está sendo menos desfavorecida, estaria mais contente, entre aspas, digamos assim. Mas essa primeira proposta, como nós vimos aí, ela foi rejeitada. Vereadores e o secretário de Finanças estão negociando, teve até uma audiência pública na sexta, inclusive o Aristides participou da audiência, né, Aristides? Sim. Está sendo delineado uma nova proposta, como nós dissemos. Os imóveis de até R$ 75 mil não teriam aumento. Para compensar, os terrenos com mais de R$ 300 mil teriam um aumento maior. E alguns vereadores acham justo, chamam isso de justiça tributária. Eu acho que em direito tributário eu não costumo nem falar em justiça, né? Porque a gente já paga obrigado, é uma coisa imposta, desde que o município precisa, todos precisam. Seria o termo justiça. O que está se utilizando é assim, dentro de um lado social, uns imóveis parados há muito mais tempo, eles estariam maior tributado. Sem dúvida, isso é mais uma penalidade para quem tem um imóvel de grande valor parado do que uma injustiça ou justiça tributária.
Se analisar a injustiça, tem que analisar como um todo, entendeu? Uma pessoa que tem aí 10 imóveis de 75 mil alugados, ela não teria nenhum reajuste. E uma pessoa que tem uma casa hoje de 750 mil, que teoricamente é o mesmo valor, ela estaria no teto. Então, não sei se é justiça ou injustiça, é um termo difícil de se falar aí. Quer dizer, varia, né? Vai variar do que é. O investidor que tem imóveis desse baixo valor não sofreria aumento nenhum. Não sofreria nada. E a pessoa que tem uma casa, que construiu e com o tempo ela acabou se valorizando, ela estaria na maior faixa. E o que vem se delineando esses aumentos, esses tetos de aumento por faixa de imóvel, né? Nesse caso, porque com a atualização da planta genérica, algumas áreas da cidade quadruplicaram de valor o metro quadrado, né? E estão sendo estabelecidos esses tetos para que o valor do IPTU não suba muito, né? Mas o Aristides comentava comigo que tem um outro tributo que não vai fugir dessa atualização da planta genérica, né? Isso. Hoje a gente estamos falando, a planta genérica, ela está trabalhando em valor venal. O valor venal ele é a base de cálculo, tanto para o tributo, no caso do IPI, como para o ITBI. O que é o ITBI? Quando você vende um imóvel, a pessoa que está adquirindo, antes dele passar a escritura, ele paga hoje em Bauru 2,2% desse valor à prefeitura. Esse valor a pessoa vai pagar sobre o valor cheio a partir de agora, com essa nova planta genérica. O IPTU, essa nova planta genérica, nada mais ficou para quê? Para você ver o seu imóvel, em que faixa você ficou, para ver quanto vai ser o seu aumento com base no seu tributo de 2013. Quer dizer, não vai ter tanto impacto no aumento do IPTU, mas na hora de recolher esse outro imposto... Sem dúvida nenhuma. Vai ter um impacto muito grande, né? Sem dúvida Quer dizer, nenhuma. de qualquer forma, a planta genérica do município vai ser atualizada. Ela vai... Tudo se indica que sim. Vai depender se acaso os vereadores não aprovem alguma coisa nesse sentido. Mas a legislação, do jeito que está hoje, o texto da lei que foi do Executivo para o Legislativo, ele está basicamente, ou a briga está basicamente focado nos valores de IPTU. O questionamento da planta genérica, como foi feita, se o valor está alto, está fora ou dentro do mercado, não se vê nenhum questionamento em torno disso, nem com vereadores, nem com ninguém. E quem ajudou a Prefeitura a determinar esses novos valores atualizados foram os corretores de imóveis, foi o Cresce, né? A população acaba refém desses interesses imobiliários, na sua visão, Aristides? Eu acho que quem é a pessoa mais indicada para atualizar e corrigir um imóvel é o corretor que está convivendo com o mercado. Existe um problema, especulação, mas, vamos lá, a legislação, a jurisprudência, ela não permite que você tribute acima do valor real de mercado. Se tiver essa tributação acima do valor do mercado, é um confisco. Isso consegue se derrubar em qualquer ente da justiça, alguma coisa. Por outro lado, o contribuinte ele pode entrar junto à prefeitura e reavaliar esse imóvel, se ele entender que ele está acima do valor. Ele tem todo um processo ali dentro que a prefeitura analisa de certo modo rápido e já volta a recolher, se ela assim entender, o valor dentro do valor real do mercado. E para questionar esse valor, o morador precisa de um advogado? Por exemplo? Não precisa de advogado. Inclusive, a incidência do imposto, enquanto esse questionamento estiver ocorrendo, ele estará suspenso. Tá certo, Aristides. Muito obrigada por suas informações. Ok, estamos à disposição. Antes de a gente encerrar, dicas de cinema para você aproveitar nesta terça-feira. Hoje, os cinéfilos da cidade têm duas opções de lazer envolvendo a sétima arte. É a Mostra Internacional de Cinema e o Ciclo de Cinema Alemão do SESI. Você vai nos Estados Unidos? Sim. Na Mostra Internacional de Cinema, o filme em cartaz é a produção mexicana La Jaula de Oro. Nela, o público acompanha a saga de 3 adolescentes que se aventuram pelo interior do México até chegar à fronteira com os Estados Unidos. O objetivo é entrar no país vizinho para conquistar uma vida melhor. O grupo de protagonistas recebeu o prêmio de melhor interpretação na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes, neste ano na França. A exibição é no Sesc a partir das 7h30 da noite. Os ingressos custam entre R$3 e R$15. Mein Name ist David Kern, der David Kern.
Já na mostra de cinema alemão do SESI, os cinéfilos conferem a comédia Minhas Mentiras, Meu Amor. O filme conta a história de Davi, um jovem garçom que se apaixona por uma estudante de literatura. Para conquistar a amada, ele se passa pelo autor de um manuscrito que encontrou por acaso. Com a ajuda dela, Davi publica o romance e ele se torna um grande sucesso. Só que aí, o verdadeiro autor do texto aparece para complicar toda essa história de amor. A exibição de Minhas Mentiras, Meu Amor é às 6h30 da tarde, no SESI. O endereço é Rua Rubens Arruda, número 850. A entrada é de graça. O Nesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!